Eu sou o professor Celso Marcos e hoje nós vamos dar continuidade ao que nós estamos falando sobre perímetro. Esta é a nossa última aula. Vamos falar de perímetro de trapézios e o comprimento de um círculo, ok? Mas para isso vamos voltar a fazer a revisão. O que vem a ser perímetro? Perímetro, ele é definido como a somatória dos contornos, a somatória do contorno de todas as figuras geométricas planas. Em outras palavras, é a somatória de todos os lados de uma figura plana, com exceção do círculo. Tudo bem? Então vamos lá. Essa medida de perímetro, ela não vem ao quadrado. Ao quadrado sempre vai ser área. Então vamos ficar muito atentos que toda vez que nós falarmos em perímetro, a medida não pode ser dada ao quadrado, porque ao quadrado se refere à área, certo? Nós vamos ter, para trabalhar com perímetro, vários tipos de medidas, sendo as mais usadas o metro, olha lá, metro, não ao quadrado, metro, não ao quadrado, e centímetro também, centímetro, não ao quadrado, porque se nós colocarmos ao quadrado, passa a ser área. Tudo bem? Então vamos lá. Nós não vamos trabalhar nesse momento com perímetro de trapézios e o comprimento de circunferência, então vamos ficar muito atentos. Nós não vamos falar perímetro de círculo, nós não vamos falar perímetro de círculo. Sempre que nós nos referirmos a círculo, nós vamos falar em comprimento, comprimento. E para nós trabalharmos e descobrirmos qual é o comprimento de um círculo, nós temos que saber a formulinha. Essa fórmula é 2πr, 2πr. Então vamos lá. O que vem a ser perímetro mesmo é a somatória de todos os lados de uma figura geométrica plana, com exceção do círculo, porque círculo nós não falamos perímetro, nós falamos comprimento. E para nós calcularmos, nós temos uma fórmula. Comprimento é 2πr, certo? Então vamos agora, nosso primeiro exemplo, falar sobre trapézio. Falarmos de trapézio para o cálculo de perímetro. Primeiro, o que é um trapézio? O trapézio é uma figura geométrica plana que possui dois lados paralelos entre si. Ele vai possuir dois lados paralelos entre si. E esses lados são chamados de base maior e base menor. Nós vamos ter três tipos de trapézio. Trapézio isósceles, trapézio retângulo, tá? Trapézio escaleno. Então vamos lá. Galerinha, nós vamos trabalhar com esses três trapézios. O primeiro deles, para nós termos como exemplo, vai ser o trapézio isósceles. Então vamos lá. Aqui vem a ser o trapézio. Ele vai ter o quê? Base maior, base menor, dois lados paralelos entre si. Trapézio isósceles, dois lados paralelos entre si e dois lados o quê? Congruentes, dois lados congruentes, ou seja, idênticos, com a mesma medida. Então vamos fazer o cálculo de perímetro de um trapézio isósceles. Base maior, base menor, dois lados congruentes, dois lados iguais. Neste exemplo, eu tenho aqui a base maior valendo 10, a base menor valendo 8. E os dois lados que são congruentes valendo 4 metros. Por que são iguais? Porque a medida é o mesmo valor, porque eles são congruentes e congruentes são idênticos. Então vamos lá. Base maior, base menor, dois lados congruentes, trapézio isósceles. Somando todos os lados, vamos chegar a quanto? Ó, 4 metros, 10 metros, 8 metros.
4 metros. Somamos tudo, chegamos a quanto? 26 metros. Não ao quadrado, porque se fosse ao quadrado seria área. Mais um exemplo de trapézio isósceles. E o que é um trapézio isósceles? É um trapézio que vai possuir dois lados congruentes. Lado direito congruente ao lado esquerdo, ou seja, lado esquerdo idêntico ao lado direito. Então vamos lá, o que nós vamos fazer agora? Como nós temos um trapézio isósceles, não é necessário que eu coloque as duas medidas dos lados congruentes, basta que nós coloquemos apenas uma. Aqui mede 4, portanto, aqui também vai ser quanto? 4, ok? Base maior, base menor, base maior, base menor, dois lados congruentes entre si. Fazer perímetro, somar todos os lados, que vai nos dar quanto? Exatamente 26 metros. Objetivo de explicar trapézios isósceles, que eles vão ter, olha, dois lados congruentes, idênticos, certo? Vamos agora para o trapézio escaleno. O que é um trapézio escaleno? Não vamos falar com escaleno ainda, vamos trabalhar com o trapézio escaleno. Olha lá, trapézio escaleno é aquele que possui o quê? Trapézio escaleno é aquele que possui todos os seus lados diferentes. Trapézio escaleno é um trapézio que tem todos os lados diferentes. Olha, base maior, base menor. Olha, dois lados diferentes. Os quatro lados são o quê? Diferentes. Trapézio escaleno. Base medindo 10, base maior medindo 10, base menor medindo 8 e os outros dois lados diferentes. E lado direito 5, lado esquerdo 4, fazendo o nosso perímetro, que é a somatória de todos os lados, Vamos chegar a quanto? 27 metros, ok? Agora vamos para um outro exemplo. Exemplo de um trapézio retângulo. O que é um trapézio retângulo? É um trapézio que vai ter o quê? Dois ângulos de 90 graus, dois ângulos retos, certo? Dois ângulos retos. Então, olha lá. Ângulo reto. Base maior, base menor. Altura e nós vamos chamar aqui de um outro lado. Olha lá, um outro lado. Os quatro lados são diferentes. Fazendo o perímetro, o que é perímetro mesmo? Somatória de todos os lados da figura geométrica. Vamos chegar a quanto? 4 mais 7, não, 4 mais 13, 17. 17 mais 5, 17 mais 5 dá quanto? 22. 22 mais 10, 32 metros. Tudo bem? Mais um exemplo de trapézio retângulo. O que é o trapézio retângulo mesmo? É um trapézio que vai ter dois ângulos de 90 graus, dois ângulos retos. Vamos lá. Base maior, base menor, altura. Base maior, base menor, altura. Fazendo cálculo de perímetro, que vem a ser perímetro mesmo, a somatória de todos os lados da figura geométrica plana. Vamos somar todos os lados, olha, 16, 10, 8 e 13. Nós somamos tudo e chegamos a quanto? 47 metros, olha, 8 mais 16, mais 10, mais 13, chegamos a quanto? 47 metros.
Só recordando, só recordando. Perímetro é a somatória de todos os lados de uma figura geométrica plana. E hoje nós trabalhamos com o perímetro de trapézio até agora. Trapézio, nós vamos ter 3 tipos de trapézio, que são eles: o trapézio escaleno, o trapézio isósceles e o trapézio retângulo. Trapézio escaleno vai ter todos os seus lados diferentes. Trapézio isósceles vai ter 2 lados congruentes, ou seja, idênticos. E o trapézio retângulo tem 2 ângulos de 90 graus. Então, vamos só recordar. Perímetro é a somatória de todos os lados de uma figura geométrica, com exceção de quem mesmo? Do círculo. Porque quando nós nos referimos a círculo, nós não falamos perímetro, falamos o quê? Comprimento. Então, quando nós formos referir a perímetro de círculo, nós não falamos perímetro, falamos o quê? Comprimento. E para isso nós temos uma fórmula. Comprimento é igual a 2 vezes o π vezes o raio, certo? Então vamos lá. Sempre que nos referirmos a círculo, nós temos que ter em mente que vamos precisar conhecer raio, diâmetro e π. Precisamos conhecer o raio, o diâmetro e o π. O que o raio é? O raio é uma medida que vai do centro da circunferência ao quê? Do centro da circunferência a qualquer outro ponto. Olha, raio. Centro da circunferência a qualquer outro ponto, raio. Centro da circunferência a qualquer outro ponto. Então, o que nós concluímos? Que o raio é metade do diâmetro e ele vai do centro de uma circunferência, de um círculo, do centro da circunferência, do centro do círculo a um ponto qualquer, tudo bem? E diâmetro? Diâmetro é o oposto, né? Se raio é metade, diâmetro é o dobro. O diâmetro é o dobro de quem? Do raio. O diâmetro é o dobro do raio. E ele vai de uma ponta a outra do círculo, de uma ponta a outra, olha lá. De uma ponta a outra, de uma ponta a outra, olha lá. De uma ponta a outra, diâmetro, diâmetro. Tudo bem? Raio, metade do centro a uma ponta, metade do diâmetro. Diâmetro de uma ponta a outra. E para nós calcularmos o perímetro, que não falamos perímetro e sim comprimento, nós temos uma formulinha. A formulinha é 2πr. 2πr. Tudo bem? Então vamos lá. E temos ainda que conhecer o π. Toda vez que nós trabalharmos com uma figura geométrica redonda, circular, precisamos trabalhar com quem? Com o π, certo? Então, o que nós temos que ter em mente ao falarmos de círculo? Precisamos ter raio, precisamos conhecer diâmetro e precisamos saber que vamos usar o π, certo? Então, para nós calcularmos o comprimento da circunferência, que é o mesmo que perímetro, para nós calcularmos o comprimento da circunferência, nós vamos trabalhar com quem? Com uma formulinha que vai ser o quê? Uma formulinha que vai ser o quê? 2πr. 2πr. Então, vamos lá? Olha o primeiro exemplo que nós estamos dando para vocês. Uma circunferência cujo raio mede 4 metros. Circunferência cujo raio mede 4 metros. Então, o que nós vamos fazer? A formulinha é 2πr. Vamos substituir. O 2 é da fórmula, o valor do π 3,14 e o raio quanto? 4. Fizemos a multiplicação, 25,12 metros, ok? Vamos para mais um exemplo? Olha lá. Vou dar um exemplo para vocês. Circunferência. Vou marcar o raio aqui, o raio, e vou falar que este raio, ele vai valer, o raio vai valer 1
metro. Eu estou marcando 1 metro. E quero calcular o comprimento dessa circunferência, o comprimento desse raio. Como é que eu faço o cálculo? Comprimento é igual a 2 vezes o π vezes o raio. Portanto, o comprimento vai ser quanto? Igual a 2 da fórmula, por π que vale 3,14, vezes 1, que é o valor de quem? Vezes 1, que é o valor do raio. Portanto, o comprimento vai ser de quanto? 6,28 metros, ok?